Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pô, tô muito feliz com a repercussão do último vídeo com a análise do Matuê. Então hoje eu vou fazer aqui uma análise simbólica do filme do novo álbum do BK chamado Diamantes, Lágrimas e Rosto para Esquecer, né? Rostos para Esquecer. Então já fica aí minha dica, né? Um baita álbum, ouça o álbum, mas lembrando, eu vou fazer análise do filme e não do álbum, né? Isso é importante ser dito porque quando se fez o filme, já se fez em cima do álbum. Então o filme ele é uma outra camada de simbolismo, né? Que anteriormente está no álbum, que anteriormente está no próprio BK. Então o que a gente tenta fazer aqui é uma análise desse filme, tá bom? Antes também da gente começar, eu já falei isso no outro vídeo, eu repito aqui, tá? Uma análise de um simbólica de um videoclipe, de qualquer expressão artística, ela é uma tentativa da gente entender o que o artista quis dizer. Terão momentos que a gente vai conseguir acertar, né, e vai ser exatamente aquilo que ele quis expressar, vão ter momentos que não, e tem momentos inclusive que a gente vai ver coisas que nem o artista tinha visto, isso também acontece. Então é uma tentativa nossa aqui de fazer uma análise, de entender que mensagem eles queriam passar com esse filme. Beleza? Inclusive, se vocês, né, ao longo do vídeo forem vendo coisas que eu não vi, que eu não tô falando, né, não deixe de falar, a interação de vocês é muito importante. Um outro último detalhe também antes da gente começar, eu tô fazendo isso simplesmente porque deu muito certo a última análise do Matuê, então vocês pediram, eu resolvi fazer. Então, pô, vocês curtindo, me mandem também sugestões para eu poder fazer os próximos, tá bom? E vamos logo começar. Eu vou dividir aqui em 6 partes, tá? Eu vi o filme já, dividi ele em 6 partes. Cada parte eu dei um nome, vou dizer esse nome para vocês. Vou deixar correr o vídeo, vou pausar e aí vou explicar, né? Vou fazer essa tentativa de explicar o que eles quiseram passar, o que foi mostrado, o que aquilo ali significa, e vai ser dessa maneira. Antes da gente começar, como eu falei, né? O filme ele é uma camada em cima do álbum, e o álbum é uma camada em cima do próprio BK. Então, toda vez que a gente vai ver um clipe, toda vez que a gente vai ver um filme, toda vez que a gente vai ler o livro, é muito importante a gente entender quem está fazendo aquilo ali, né? Sempre tem um ser humano por trás. Então você vai ler um livro, você precisa ver quem é a pessoa que está escrevendo aquele livro. Você vai ver um clipe também. Então a gente vai ver aqui, tem 2 pessoas importantes que a gente precisa ver. Uma é o diretor, que se chama Velas. Eu particularmente não conhecia, não consegui ver muita coisa, mas parece ser um cara, né? Só por esse filme aqui você já vê muito talentoso. Né? Ele é o diretor, mas a mente criativa por trás, né, a inspiração toda, vem do BK. Então a gente precisa entender quem é o BK, né? BK, a gente tem que ver pelo nome, né? BK, por da onde vem esse nome? O nome do BK é Abebe Bikila. E isso já vai explicar muita coisa pra gente, né? A Abebe Bikila não é um nome muito comum, né, aqui no Brasil. Por que não é muito comum? Porque esse nome foi inspirado numa pessoa de um país chamado Etiópia. Né, que a Etiópia é aqui o cenário onde esse filme está sendo gravado. Então, esse filme está sendo gravado na Etiópia, a gente precisa entender já a relação. Entendendo o nome do BK, a gente já vê essa relação. Por que o BK tem esse nome Abebe Bikila? Porque foi inspiração numa grande personalidade da Etiópia chamada Abebe Bikila, que foi um corredor, né, um maratonista. Inclusive, se eu não me engano, o primeiro maratonista da história a ganhar uma medalha, né, de ouro em 2 maratonas seguidas. Ele foi campeão olímpico em 1960 em Roma e depois em 64 em Tóquio. E esse cara, na primeira vez que ele ganhou, que foi em 60, ele correu a maratona descalço. Então ele se tornou assim um ídolo, não só da Etiópia, como representante da África e de todo o movimento negro. Então esse é o nome do BK. Então a gente já entende aí algumas coisas, né? Da onde vem o nome dele, por que aqui está sendo gravado na Etiópia. Obviamente não é só por isso, mas isso está muito conectado. Então é importante a gente entender isso antes de começar. Número 2, a gente precisa entender o autor e o ambiente que ele está inserido. Então, pô, BK é um dos maiores rappers do Brasil, da história da música brasileira. Já está no momento de carreira que ele não é mais um iniciante, já deu o primeiro sucesso dele, já deu o segundo sucesso dele, já está no terceiro sucesso dele, já tem vários hits aí ao longo da sua carreira. Então, é um momento já que tá naquele momento ali já se consolidou no rap, agora ele tá colocando ali na música popular e tá em consolidação disso, né? E esse álbum acho que ele vem para consolidar mesmo, mostrando como o BK
vai ficar para toda a história, tá entrando realmente no hall dos grandes ídolos da música, do rap ele já é. Então, entender a circunstância dele e entender também o ambiente, né? BK não vem de outro lugar, não vem de São Paulo, BK não vem de Manaus, ele vem do Rio de Janeiro, mais especificamente, ele sempre fala muito isso, KGL, né? Catete, Glória e Lapa, aquela região ali que revelou muita gente, o BK também vem dali. Então, entender isso já ajuda a gente a começar já com esse olhar, porque essa é uma expressão artística da carreira do BK, né? É o álbum do BK e é o filme do BK. E chega de papo, vamos lá, 6 partes, tá? Então vou soltar a primeira, pauso sempre dessa maneira e é isso, vamos logo. Namni Sani Imalada. Wantuni dabatan lafatu. Umnadabu dandau. Bakka tokko keessatti daadhaa baankii duutti kakkaba. Maqaa irratti hafuuraan gidirraa irra godhamee gatamuu qaba. Akeekkachiisoon durii jiraachuu keenyaa caaluudha. Kan maduwaa keessa jiraatu sababa kanaan akka guutu beekamuu danda'uu hin jiru. Nama tokko nama daaku kosaan duraatti dukaasa yaalqaba. Essa é a primeira parte, eu chamo essa parte de O Monstro, né? Por quê? Porque essa é a primeira parte, é a apresentação pra gente do que a gente está falando. E a gente está falando de um monstro, né? Começa, inclusive a primeira cena, é muito interessante a gente olhar a primeira cena. A primeira cena é a tela repartida, um menino, né, na luz aqui, e a metade da tela é escuridão. Então a primeira cena já mostra pra gente luz e escuridão. Uma pessoa na luz e a escuridão que a gente ainda não consegue saber o que tem naquela escuridão. E ao longo do clipe a gente vai entender o que está naquela escuridão. Então essa já é a primeira cena, já diz isso pra gente. A gente começa a ver esse menino que olha pra fora e sai de casa, né? Vai embora, começa a sua jornada, mas já percebendo que existe algo à espreita dele. Em paralelo, né, a gente já tem um ancestral contando um mito de criação. O mito de criação desse monstro, né, dessa sombra, do que tem na sombra. E aí vocês vão perceber que, todos os mitos de criação de toda mitologia grega, egípcia, né, o próprio cristianismo, sempre tem um mito de criação. E aqui a gente está sendo apresentado a que é sobre esse monstro, né? Quem é esse monstro que vive nas sombras? E esse menino, ele está ouvindo desse ancestral, né, todos esses ensinamentos, e ele já sai da sua casa, né, começa a sua trajetória com esses ensinamentos. Então aqui a gente já entendeu quais são as crenças desse menino. Esse menino já tem algumas crenças que foram forjadas por essa sabedoria que ele recebeu, e com essas crenças ele começa a sua trajetória, percebendo que faz sentido, né? Existe algo na espreita, existe um monstro que está observando ele. Essa é a apresentação, eu chamo essa parte de um monstro. Agora, né, logo adiante, a gente vai ver a parte que eu chamo de o corre, tá? Então agora a gente teve o monstro, né, a apresentação, agora a gente vai pro o corre. E já vamos entender várias outras coisas, vamos lá. Aqui na terra é a passagem e você é o personagem. Não perca tempo, nem com amigo, pois você pode. Não tenho medo de seguir sozinho. Se eu vejo ela se perder no caminho, sou minha empresa, sócio majoritário. Todo campeão é solitário.
Eu não impeço ninguém de voar, mas não permito que roubem minhas asas. Eu não impeço ninguém de partir, só não garanto deixa aberta a porta de casa. Mano, nem tudo são flores, mano, nem tudo são flores. Não sofro se tá fora do meu controle. Tipos falsos amores e traidores. Mano, eu aprendo com as dores, mano, eu aprendo com as dores. O tempo é meu bem mais precioso, não perco por ninguém, não tem reembolso. Muito rápido pra tentar parar, longe demais pra pensar em voltar. Eu sei que você ama antigo eu, fique lá, o dinheiro ainda é meu. Muito sangue escorreu pra olhar pra trás, fantasma do passado não me assombra mais. Mantenho a postura de quem ganha, falo sempre de fé, movi montanhas. Foi aqui, né? Essa segunda parte, o corre. Detalhe, SPS, né? É muito maneiro quando um artista faz um filme do seu álbum, né? Só um detalhe, porque é muito incrível. Ele vai apresentando o álbum dele com uma nova camada de significado e faz o álbum ficar muito mais interessante. Então, só esse PS. Vamos lá. Essa segunda parte a gente já teve um mito de criação, a história já contada pra gente que existe um monstro, né, que tem uma sabedoria ancestral. Esse garoto, né, que é o nosso personagem principal ali, ouviu essa história e saiu da sua casa lembrando disso, dessas crenças. Na transição da imagem, a gente já pega desse menino e já aparece o BK. E aí já surge a primeira dúvida. Esse menino é o BK? Ou o BK simplesmente é um observador de tudo que está acontecendo? Porque a gente está vendo que ele está participando, ele está ali nesse carro ali. Mas já surge essa pergunta se esse menino é o BK. Já apresentam pra gente, né, o BK aparece finalmente, né, nessa parte. Ele está ali fumando, enfim, olhando a paisagem. Quando ele olha para trás tem um bando de pessoas, né, um bando de pessoas ali que estão focados em diamante, né? Estão focados nas riquezas. E todos juntos ali, né? Focados nas riquezas, olhando a pureza, né? Buscando a verdade daquele diamante. E aí, de repente, o corre começa, né? Esse monstro, a gente vai vendo que ele simboliza também essa parte da nossa vida de que, cara, se você ficar parado, né, se você se for entregue à sua própria preguiça, isso faz muito sentido com a própria realidade, o monstro vai te pegar. Então muitas das vezes você precisa correr, né, porque o monstro está vindo. É o boleto, às vezes é o monstro, né? Você tentar mudar a vida da tua família é esse monstro, você tentar crescer na vida, você tentar se tornar uma pessoa mais inteligente, você tentar forjar uma família. Cada um tem as suas dores e que compõe esse monstro, e esse monstro muitas das vezes é esse impulso que te faz correr. E aí tem esse grupo de pessoas focadas em diamante e cada um ali começa o seu corre, né? Tem um monstro para cada uma daquelas pessoas e elas começam correndo. A gente entende pela história do próprio BK, por ele ter começado com uma galera, né? O BK começa com um bloco 7, começa com um coletivo de pessoas. Ele começa ali com todo mundo e, cara, todos começam juntos correndo, né? Porque existe um monstro para cada um, tá todo mundo correndo do seu próprio monstro. A questão é, em dado momento, também é um detalhe que a gente vai entender daqui a pouco, que é o seguinte, mostra um cara com uma faca, né? Então, assim, eles estão ali focados em diamante, eles têm algumas armas ali, começam o seu corre, conseguem uma ferramenta, nesse caso aqui é o carro, né? Várias pessoas conseguem entrar nesse carro, que vai partir, vai acelerar o corre deles. Então, de repente, você vai assinar com uma gravadora, você vai fechar com um empresário, algo que vai acelerar o teu corre. O BK consegue pegar esse carro, e algumas outras pessoas conseguem, mas alguma pessoa fica para trás. No caso ali, uma pessoa fica para trás. Mas pessoas ficaram para trás. E é isso que ele está querendo mostrar pra gente, que pessoas ficando para trás serão comidas pelo monstro. E ele entra no carro e segue. E aí, nessa imagem que tá parada pra gente, o BK demonstra uma grande frieza com isso, né? Ele vê um amigo, um conhecido ficando para trás e ele segue tranquilão. E aí já surge essa pergunta, né, pra gente também. Se já surgiu a pergunta anterior, se o BK é aquele menino, agora surge a pergunta que é o seguinte: o cara não conseguiu chegar no carro porque ele foi incompetente, porque ele não conseguiu, porque ele foi fraco, porque ele parou no meio, né? Ou também o BK poderia ter ajudado, né? Ele poderia ter dado a mão e puxado o cara para aquele carro. Essa é uma pergunta central, que a gente vai entender, que vai acompanhar não só todo o filme, como todo o álbum, né? Que é você entender se
eu não vou adiantar aqui, eu tenho que guardar isso para os próximos negócios, mas a pergunta é, o BK é o monstro? O BK é o monstro? Porque o fato dele não agir torna ele monstro? Ou ele tem que correr porque existe um monstro dele e o cara que ficou para trás que se vire com o monstro dele? Né? Já surge essa pergunta pra gente e eu acho que ao longo de todo o álbum é essa pergunta que permeia o BK. E a gente vai entender algumas respostas que ele chegou. Então, esse grupo está focado no diamante, né? Começa o seu corre, então a galera do coletivo ali começa o seu corre, cada um correndo atrás do seu próprio diamante. Cada um tem o seu monstro, alguns ficam para trás. A gente vê essa cena da frieza do BK e faz essa pergunta. Tem uma pessoa ali com uma arma ainda, uma faca, uma arma um pouco antiga, né? Fraca, e já conceitou um pouco mais pra gente. Então agora vamos para a terceira parte, que eu vou chamar de o confronto, que a gente vai entender um pouco mais, beleza? Vamos lá, isso tá muito bom. Hirian ni Sochua. Ini sini ilala. Ini baka hunda jira. Namni dada bumati kami kamiu akamada kagodhu kopaira. Harkan harka. Lafe irra lafa. Hanga hontu hapu hinjireti. Essa aqui foi a terceira parte, a parte do confronto. O que a gente viu foi um homem caminhando num beco escuro, onde ele se depara com o monstro, tenta correr, enfrenta esse monstro e aparentemente dá merda, o monstro pega ele, né? Isso é o que a gente viu materialmente. Agora o que a gente pode entender disso? O BK começou o corre dele, começou, né, saiu de casa com algumas crenças, aprendeu essa sabedoria que ela continua ao longo de todo o filme, né, mostrando quantas sabedorias e quantas crenças ele aprendeu desde pequeno e ele leva ao longo da vida dele. Começou o corre dele buscando o diamante com alguns parceiros, pegou alguns atalhos, correu, algumas pessoas ficaram para trás, e aí depois que essas pessoas ficam para trás, surge aquela pergunta, né? A frieza dele, eu acho que simboliza isso pra gente. Porque vai surgir essa pergunta pra ele, que é, pô, eu poderia ter ajudado ou o cara não conseguiu? Então, essa pergunta e esse dilema é um próprio monstro. Então agora o BK vai ter que se confrontar com esse monstro. A gente pode entender essa cena tanto como o BK se confrontando com o próprio monstro, como ele vendo amigos sendo consumidos por esse monstro. É interessante que esse confronto com o monstro ele acontece num ambiente de solidão, então a pessoa tá sozinha ali, aquele cara tá sozinho, e geralmente é isso, né? O monstro ele tá aqui, então você tá sozinho quando acontece esse confronto, você tá na escuridão, você tá sozinho, e aí você tem o confronto com o monstro, e você tenta correr, você começa a se tornar paranoico. Porra, será que ele tá aqui? Será que ele tá ali? Será que essa pessoa tá falando a verdade? Será que essa pessoa tá mentindo? Pô, será que essa mulher tá com interesse? Será que, pô, eu faço isso? Será que... Entendeu? A paranoia, ela faz parte desse confronto com o monstro que é com você mesmo, né? A gente vai entendendo isso ao longo do clipe. E aí você percebe que a arma já melhorou nessa situação aqui. Se a arma inicial era uma faca, algo muito precário, agora já tem uma arma, tem uma pistola, já melhorou a arma. Mas essa arma não é suficiente para matar o monstro. A arma, né, que mostra pra gente que cresceu de poder, então você ganhou mais dinheiro, né, talvez melhorou a roupa, né, mudou de casa, né, as suas ferramentas melhoraram, mas para confrontar esse monstro, essas armas desse mundo não funcionam. Não é materialmente que você vai ganhar desse monstro, não é dando tiro, você vê que não funciona, né? Por quê? Porque esse confronto ele é espiritual, ele tá além, ele tá aqui dentro, né? Ele é psíquico, espiritual, chame lá como você quiser, almático. É um confronto mais elevado. Então a gente também vê o BK nessa cena observando, então dá essas duas possibilidades pra gente, né? O BK vendo pessoas ao longo do caminho sendo consumidas por esse monstro, que eu tenho certeza que ele viu, todo mundo que começa uma carreira na indústria da música, qualquer outra indústria vê isso acontecendo, mas ao mesmo tempo também se ele teve esse confronto com o monstro, né? Em dado momento, depois que ele passou por aquele momento de bando, ele fica sozinho e ele tem que confrontar esse monstro interno. E não adianta nenhuma arma desse mundo. A arma tá aqui dentro, beleza? Vamos para a próxima parte que eu chamo de a saudade.
né? Essa é mais bonitinha. Vamos lá, até porque o álbum tem vários love songs assim, então tem que ter um momento mais romântico. A Saudade, vamos ver. Sa baba kanan garin hiniga to. Addanin basu dimam tutahin ko to. Hirio ni mati via lali. Undudu bahafan. Ele continua e de nada esquece. Eu tenho que esquecer pra continuar. Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Quem é o monstro? Eu ou o tempo? Foi, né? A Saudade. A gente viu aqui já uma cena de um casal, né? Se vê que assim, voltou de novo, né? Toda hora a gente volta para aquele momento do mestre ensinando o seu discípulo o mito da criação desse monstro, algumas verdades e algum código de conduta também, de como viver nesse mundo que tem esse monstro solto por aí. E aí começa essa cena, que é esse momento da saudade. A gente vê um casal que aparentemente está separado. É interessante vocês verem o foco que a câmera dá no relógio dela. Então já vem esse confronto pra gente do tempo. O cigarro queimando mostra pra gente que o tempo tá passando. E aí, pô, é incrível porque logo em seguida vem a música do BK, que é um interlúdio do álbum, que vem a pergunta e o BK já tá cantando isso, falando: quem é o monstro, eu ou o tempo? Quem é o monstro, eu ou o tempo? Então já vem essa dúvida pra gente, né, de quem é o monstro. É ele, que a gente já tinha se perguntado isso, mas agora tem esse fator tempo. O tempo passando também é um monstro. E aí simbolizado nesse casal, esse casal que tá ali separado, mostra o tempo passando, ela sai, então ela vai buscar algo fora, ela olha assim adiante, inclusive, pô, a atriz é incrível, né? E assim, ela vira pro lado e ela tem uma lembrança, né? Uma lembrança de como era. E aí mostram os dois assim numa moto, né? O mesmo casal numa moto, pô, defendendo suas bandeiras, né? Acreditando, né? Com aquela ideologia que é clássica dos jovens, né? O cara, quando tá mais jovem, ele acredita que vai mudar o mundo, que é isso, que é aquilo, né? A gente não pode perder isso, mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo, você vai vendo que não é bem assim. Você tem que fazer determinadas escolhas, não dá pra abraçar tudo de uma vez, enfim. Então mostra pra gente essa saudade de um tempo que já foi. Talvez porque com o passar do tempo, e a gente não sabe se talvez o tempo seja o próprio monstro, com o confronto com esse monstro a gente vai mudando. Então mostra nesse casal. Ao mesmo tempo também, né, o velho sábio vai dizendo pra gente que o foco tem que estar no progresso e que a gente pode ter que deixar para trás amigos, familiares e amores. E a gente vai entendendo também esse processo do BK, né, que ao longo desse caminho ele teve sim que abandonar. Pessoas ficaram para trás, inclusive amores, inclusive relacionamentos mais afetivos, assim, né, mais amorosos. Beleza? Essa foi a parte da saudade. Agora vamos para aqui que eu chamo de a distração, que já é a nossa quinta parte, penúltima. Beleza? Essa foi a quinta parte, né? A distração. A gente vê o BK já é o próprio BK. Agora ele é o ator, né? Até então ele participa, ele tá ali, mas a gente não sabe bem se é ele. Agora é ele. Ele tá ali no bar, ele tá a olho nu, distraído com os diamantes. Ele já alcançou, já conquistou alguns diamantes, já não tá em bando, tá sozinho com alguns diamantes. Tira esse óculos e a olho nu, ou seja,
com a sua própria verdade, com a sua alma, ele começa a admirar os diamantes. E isso causa a ele uma distração, né? A gente sabe que a riqueza, ela deixa a gente um pouco ofuscado, né? A gente perde um pouco o foco e ele mostra ali isso ali, ele começa a se distrair. E aí vem uma pessoa de fora, né? Uma pessoa mais velha, vem e relembra ele. Relembra ele aquele mito, né? Que ele cresceu. A gente ainda não sabe se ele é um menino, a gente vai entender agora. Mas o cara relembra ele esse mito, né? Essa crença fundamental que permeia a vida dele. Que, ó, cara, o monstro fica à espreita. E aí ele acorda, para de estar distraído, olha pro lado e vê o monstro nas sombras, né? E aí, logo em seguida, ele faz o quê? Bota o óculos. Ou seja, vou voltar pro corre, né? Não vou ficar distraído com os diamantes. A gente entende isso como que o momento que o BK começa a ganhar uma grana, né? Começa a ganhar uma grana e, cara, talvez esse momento começar a ganhar grana causa, sim, uma distração, é normal, né? Eu trabalho com artistas, trabalho há mais de 10 anos e nasci nesse meio. Então, já vi dezenas de vezes artistas e pessoas também ao redor, empresários, enfim, todo mundo se distraindo, né, com esses diamantes. Que às vezes o diamante é só o dinheiro, às vezes é a própria fama também. Então, em algum momento ele se distrai, mas ele volta pro corre e lembra aquela crença que forjou a vida dele. E agora a gente vai para a última parte que eu chamo do domínio. E aqui a gente vai entender muita coisa, tá? Vamos ver agora o BK dominando esse monstro. Puta que pariu. Porra, meu irmão, muito bom ver bagulho bem feito, ver arte bem feita, ver um filme bem feito, ver um álbum bem feito, tá ligado? Meu Deus do céu. Vamos lá, né? Sexta parte foi o domínio. Então, depois do momento da distração, a gente já vê uma cena do BK com as hienas, que estão simbolizando esse monstro. E aí já vem uma dúvida de falar, cara, ele dominou as hienas, né? Ele dominou o monstro, ou ele é uma das hienas? Que é a pergunta central, né? De todo momento. Nessa parte do domínio, a gente vai entender que o BK é sim um menino. Aquela cena com o BK olhando para o sol, corta para o menino olhando para o mesmo sol, e a gente começa a olhar agora tudo que aconteceu, mostrando que a todo momento era o menino que é o BK. Então esse menino é o BK. Mostra o foco no relógio, ou seja, aquele relógio que estava focado na mulher, mostra um relógio na parede, ele passou por esse tempo, ele enfrentou todas essas dificuldades, mostra ele no corre, a gente vê também, pô, incrível, o garoto correndo e já tem cortes das cenas originais do Abebe Bikila correndo. Abebe Bikila, que é o maratonista etíope que ganhou a maratona correndo descalço, a gente vê agora cortes dele correndo, ou seja, mostrando que o BK, antes mesmo dele nascer, a vocação dele é correr, né? No nome dele já tá que ele terá que correr, e se for correr descalço, tiver que correr descalço, ele vai correr. Então a gente começa a ver que esse menino é o BK, né? E agora a gente tá vendo também esse menino cresceu, né? Passou por tudo isso e agora de aprendiz ele tá se tornando mestre. E quando ele se torna mestre, ele vai criar um código de conduta para ensinar quem tá chegando. E aí faz muito sentido porque a gente vê que na vida real o BK agora tem a gravadora dele, que é a Gigantes, que tem artistas que estão chegando, e ele agora não mais na posição de aprendiz, mas de mestre. E a melhor forma de um mestre ensinar é colocando os seus mandamentos. Né? Se você for no cristianismo, você vai ver Moisés com os 10 mandamentos, né? Lá no Gênesis, né? Falando para o povo judeu como que tem que ser o código de ética, o código de conduta para viver bem. O BK também aqui faz o código de conduta dele, né? Mostra quais são os 10 pilares para você poder seguir o que ele seguiu, né? Não é que é o certo, mas é o que o BK seguiu, é como ele faz, né? Você não vai pegar isso e vai falar, porra, eu vou fazer dessa maneira. Não, você não é o BK, né? Então é bom dizer isso também. Mas a gente viu um arco narrativo muito bem feito, né? Então, resumindo, a gente começa
com o BK ouvindo algumas crenças, aprendendo essa sabedoria. Depois a gente vê o BK em bando, começando o seu corre, algumas pessoas ficando para trás. Depois a gente vê o confronto com esse monstro, que é o momento de que, caraca, será que eu poderia ter ajudado? Será que a pessoa mesmo que vacilou? Você tem que confrontar o monstro. Depois do confronto também começa a passar o tempo e você vai tendo que deixar também, não só amigos, mas também relações amorosas para trás, mulheres, né? Homens, se você for mulher, enfim. Ou também não, né? Vocês entenderam, né? Então vai deixando essas pessoas para trás. Ele passa por isso. Tem uma saudade de quando estava lá no começo. Tem um momento de distração, porque esse corre vai chegando, alguns diamantes já vão chegando e você começa a se distrair. Mas tem um momento que você domina o mal, você domina o monstro. E depois que você domina, você ensina, você se torna um mestre, que é o que o BK faz. É a trajetória do BK. Eu não sou um especialista na história do BK, mas a trajetória que eu sei superficial do BK é muito parecida com o que está sendo contado aqui. Ele começa com o bloco 7, com uma galera, cada um no seu corre. Depois que cada um começa, algumas pessoas vão ficando para trás, natural. A carreira dele começa a crescer, ele começa a ver já alguns diamantes, provavelmente se distrai no caminho. E agora ele dominou o monstro e já consegue, inclusive, ser o mestre de ensinar para as pessoas como que tem que fazer, né? Como que é essa conduta que tem que ser seguida para poder chegar onde ele está, né? Não estou entrando aqui se essas pilares são corretos ou não, porque como eu falei lá atrás, é uma expressão artística, é a expressão do BK. Então, cara, incrível. Acho que eu consegui falar tudo. Né? Acho que é isso. Posso fazer um dia, inclusive, um vídeo sobre esses mandamentos aqui, o quanto que eles fazem sentido ou não, mas isso aí já seria no campo da filosofia, que a gente está no campo da arte. Então, é mais ou menos isso, rapaziada. Todo esse crescimento, esse arco narrativo, muito maneiro de colocarem trechos do próprio Baby Bikila correndo, mostrando que esse é o corre do BK. E fica a pergunta, né? Continua a pergunta. Ele se tornou um monstro, né? Ele é o monstro, ou não, ele dominou o monstro, né? Ele sabe mexer com o monstro ou ele mesmo se tornou o monstro nesse processo? E é interessante a gente ver que aquela primeira cena desse filme, que é o menino na luz e uma escuridão que a gente não consegue entender o que é, só escuridão, se a gente comparar a primeira cena desse filme com a própria capa do álbum, a gente vai ver muita similaridade, né? A capa do álbum é o BK de um lado e o monstro do outro. Então dá a impressão pra gente que esse desenvolvimento aconteceu no seguinte sentido: esse menino cresceu, porque esse menino é o BK, e aquela escuridão que antes era só escuridão, agora ele já consegue enxergar o monstro e ele já domina aquele monstro. Claro que ele se tornou um pouco também, mas é isso que acontece quando você domina alguma coisa, você acaba se tornando ela. Então, no fundo, esse álbum, esse filme, né, relata esse processo do BK interior, né, e ao longo da carreira, né, crescendo na carreira, mas guerreando com ele mesmo sobre esse monstro, e agora tentando ensinar para as pessoas a trajetória que ele passou, resumindo em alguns pilares. Beleza, rapaziada? Eu acho que é isso. O vídeo ficou mais longo do que o anterior, mas também, 7 minutos de filme oficial, o restante agora é créditos. Parabéns, cara, pra toda a equipe, tá ligado? É muito foda, como eu falei, ver tipo de conteúdo assim, um tipo de filme assim. Então toda vez que um artista, principalmente nacional, fizer algo assim, vocês me avisem que eu quero vir aqui e analisar, beleza? A Baby Bikila, BK, Gigante, galera da Mangolab, parabéns, rapaziada. Muito, muito, muito foda mesmo. E eu espero ter conseguido chegar na verdade do que vocês quiserem expressar, tá bom? Rapaziada, se curtiram, se inscreve, me manda sugestão também de novos filmes, novos clipes que a gente pode analisar aqui juntos. E é isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu!